Oi, pessoal. Vamos falar sobre a República da Espada. Eu vou aumentar aqui um pouquinho esse texto para 150. Acho que aqui tá bom. República da Espada, pessoal. O que foi isso? Foi a fase inicial da República, né? Essa a gente está estudando o que a gente chama de República Velha. A República Velha, ela começa em 1889 e vai até 1930. Lembrando que a República é esse sistema de governo que a gente tem até hoje, né? Antes disso, era a monarquia. Nosso último monarca foi Dom Pedro II, né? Essa fase inicial, né, da República Velha, ou Primeira República, a gente chama de República da Espada. Por quê? Porque teve dois militares aí no governo. O Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Esse período vai de 1889, quando tem a proclamação da República, e vai até 1894, quando Floriano sai do poder e entra o novo presidente, Prudente de Moraes. Então, o primeiro governo aí do Marechal Deodoro foi ele que deu aquele golpe, né? Ou liderou o golpe que tirou o golpe de Estado que tirou a monarquia do poder. Ele nem era republicano, nem tinha essas ideias republicanas. Ele era monarquista. Sim, por que ele ajudou o pessoal a dar o golpe lá de Estado? Porque ele era militar. E como tinha muitos militares aí defendendo a causa republicana, ele foi junto. Mas ele nunca foi republicano, ele era monarquista. Bom, ele veio, o primeiro governo dele, um governo marcado por autoritarismo. Tanto o governo dele como o governo seguinte. Foi um governo autoritário. Ele só governa por 2 anos, se eu não me engano. Acho que 2 anos. Ele foi tão autoritário que ele mandou fechar o Congresso Nacional. E as consequências desse fechamento do Congresso já veio com a oposição da Marinha, né? O que a gente chama de primeira revolta da Armada. Tanto o Exército quanto a Marinha, né, criticavam o governo de Deodoro por esse autoritarismo. Quando você fecha o Congresso Nacional, é isso que você está fazendo. Você quer comandar, governar sozinho sem os outros. Então esse é um governo autoritário. E foi isso que ele fez. Outra amostra desse autoritarismo foram as acusações e perseguição à imprensa. Ele censurou a imprensa, né? Quando ele fez isso, os jornais só podiam falar aquilo que o governo autorizasse. Se fosse uma crítica ao governo, seria censurado. Todo mundo que criticava o governo era alguém chegava lá e dizia que era monarquista, né? Às vezes a pessoa só queria criticar o governo, só isso, o governo do Marechal Deodoro. As pessoas não eram monarquistas, mas já eram acusadas. Então, esse autoritarismo fez com que ele só governasse 2 anos, né? Ele renunciou. Tem uma medida muito importante do governo dele que eu não vou falar aqui nesse assunto, que é a Constituição de 1891. Vai ficar para a próxima aula. O governo de Floriano Peixoto. Floriano Peixoto
era vice-presidente, né? O presidente era Deodoro da Fonseca e seu vice era Floriano Peixoto. Com a renúncia de Deodoro, né, a Constituição dizia que tinha que ter novas eleições. Ele só tinha 2 anos de mandato, né? Então, ainda faltava esse tempo aí restante e Floriano ficou no lugar, mesmo com a Constituição dizendo que deveriam ser feitas novas eleições. Ele foi apoiado, Floriano Peixoto, né, pelas oligarquias paulistas, pela oligarquia paulista. Né? São aqueles fazendeiros e donos de terras, né, ligados aí ao plantio de café. Eles mantiveram Floriano Peixoto no poder. O governo dele também foi marcado pelo autoritarismo. 2 revoltas aconteceram, né, pelos setores do Exército, da Marinha. A primeira é a Revolta da Armada, ou Segunda Revolta da Armada, e a Revolução Federalista, lá no Rio Grande do Sul. Ele recebeu o apelido de Marechal de Ferro, né, por conta das reações violentas a essas revoltas. Uma crise econômica, além da crise política, né, tinha também uma crise econômica durante esses 2 governos aí, motivada pelo encilhamento. O que foi o encilhamento? O encilhamento foi uma política econômica adotada lá no governo de Deodoro da Fonseca. Quem liderou esse projeto aí, essa política, foi Rui Barbosa, que na época era ministro da Fazenda do Marechal Deodoro. Rui Barbosa queria aumentar a industrialização do Brasil. Né? Então esse é o objetivo do encilhamento. Aumentar a nossa industrialização, estimular o crescimento econômico, incentivando a emissão de papel moeda. Como assim, professor? Você chegar no banco, dizia que queria montar uma empresa, uma indústria, alguma coisa assim, uma fábrica, e você retirava lá do dinheiro, pegava do banco dinheiro para fazer sua empresa. Com o tempo, essa pessoa que tirava esse dinheiro aí, sei lá, investia na empresa dele e colocava os produtos todos caros. Você que era consumidor vai fazer o quê, né? Não tem o que fazer. Com o tempo, todo mundo foi fazendo isso, muitas pessoas foram fazendo isso, os preços começaram a aumentar. Imagina, você está começando uma empresa agora, então você vai começar com preços baixos, não é isso? O normal é isso aí. Só que se não tivesse cliente, eles não queriam saber, porque eles aumentavam o preço. E se não tivesse cliente, ele ia lá no banco e pegava mais dinheiro. Além disso, também teve empresas fantasmas, né? Eu ia lá, chegava no banco, montei uma empresa, uma indústria. Então eu queria pegar o dinheiro aí do banco. Aí a quantia era dada para mim e eu chegava, ficava com esse dinheiro aí e não fazia uma empresa, uma indústria. Então ocorreu também esse problema também. Qual foi o resultado do encilhamento? Foi péssimo, né? A inflação aumentou, o preço dos produtos aumentou demais, a moeda nacional desvalorizou, a gente aumentou a nossa dívida externa,
Os salários ficaram baixos, muito baixos, aumentou o desemprego, as falências e tudo mais, né? Então foi uma grande crise aí nesses dois governos que só foi resolvida ou melhorada bem depois. E é fogo, né? Você vai começar um novo governo, um novo regime, né? Sai a monarquia e entra a república. Aí já entra com uma crise econômica como aquela. Então a república começou mal, né? E sem apoio, né? Porque as pessoas, se você vive numa crise econômica e política, as pessoas vão logo pensar, era melhor antes, né? Bom, tem um exercício aqui no final. O que foi a República da Espada? Por que a censura foi instituída no governo do Marechal Deodoro? Quais foram as revoltas ocorridas no governo de Floriano Peixoto, que era Marechal também? Qual era o objetivo do encilhamento e o que o encilhamento acabou provocando? O que é um marechal, pessoal? Alguém sabe aí? Um marechal seria um general com um posto mais elevado, né? Eles recebiam honrarias aí por defesa do território ou de boa ação numa guerra. Resumindo, né? Não é bem essa eu não sei explicar direito aqui, mas tentando explicar para vocês, talvez seja melhor essa essa explicação aqui. Então, o Marechal é isso. E os dois são marechais, né? Tanto Deodoro quanto Floriano Peixoto. Ok? Na próxima aula a gente vai ver a Constituição de 1891, né? Que foi a Constituição desse governo aí. Ok? Até mais.